Duas histórias diferentes que se encontram por um único motivo: a luta contra a ditadura militar na década de 60. A vida dessas duas mulheres carrega a mesma cicatriz: a tortura. Crimeia nasceu em Belo Horizonte, estado conservador, berço do golpe militar. Mas, ao contrário do que era comum naquela época, não teve uma educação religiosa e patriarcal. Foi criada de forma liberal e assim desenvolveu uma personalidade questionadora e contestadora. Ingressa no movimento estudantil ainda muito jovem e, após o golpe militar, entra na luta armada. Exatamente quando vai para o Araguaia para se tornar guerrilheira e pegar em armas, que conhece o marido, que também fazia parte do PCdoB. Engravida e, quando volta a São Paulo, é presa. Minha vida muda com a ditadura, tá certo? A guerrilha do Araguaia foi consequência de toda essa repressão. Inclusive, teve a questão do seu filho, né, que também faz parte dessa história da repressão. Sim, meu filho que nasceu na prisão, que ficou preso 52 dias, tá certo? Que sofreu sequelas por causa disso. Quer dizer, tudo isto começou com um golpe. Se não tivesse um golpe militar, se não tivesse rasgado a Constituição de 46, esse não seria o meu caminho, né? Embora antes do golpe eu fosse uma pessoa que propunha mudanças no país, tá certo? Mas eu acho que o que mudou a vida do nosso país foi o golpe. E até hoje nós não nos livramos dos entulhos daquele golpe militar. Até hoje nós temos medo da verdade, nós temos medo da justiça, né? A sociedade brasileira tem medo da verdade e da justiça. Nós temos uma comissão de direitos humanos presidida por quem não os respeita. Quer dizer, é muita coisa séria que ainda nós vivemos. A história de Tânia é diferente. Ela cresceu em Santo André, onde os movimentos sindicalistas borbulhavam. Filha de imigrante espanhol, os pais militavam pela causa sindicalista. Na época da faculdade, ingressa no movimento estudantil e passa a ter um papel de liderança. Tânia fez parte de organizações que atuavam contra os militares, mas não fez parte da luta armada. Desempenhava o trabalho intelectual e de difusão das ideias do grupo. Quando chega o governo militar, o país vinha num crescimento de modificação, de propostas de país, de propostas de alteração da sociedade. Então, nós estávamos numa organização armada, mas o meu papel era à frente de massas. Tanto que existia uma discussão, isso dentro da LN, era muito mais claro, que é o seguinte: quem faz o trabalho de massa não pode ser o grupo de fogo, porque, como se dizia na época, uma câmera não dá tiro e uma metralhadora não faz fotografia, entendeu? Esses canais precisavam ser articulados, mas não podiam se misturar, porque a Helene tinha você fazia o que podia fazer, certo? Então, a organização era de luta armada, mas eu não estava no grupo de fogo, nem eu nem o meu marido, então é diferente. A Crimeia estava numa organização em que ela foi, então, para um grupo de fogo. Existia uma diferença na época, que era a guerrilha do foco e a guerrilha não do foco, certo? Então, quem ia para alguma região fazer guerrilha, que era o caso do Araguaia. Enquanto que o pessoal que estava nas outras organizações, no caso da LN e do Molipo, achavam que não, que você só tinha que fazer ações de propaganda e manutenção, né, de luta mesmo, mas sem liberar território. Quer dizer, assim, era chamada, na época o Vietnã, ele influenciava muito, chamava a guerrilha de mobilidade, entendeu? Ela tinha que ter mobilidade, dar uma canseira no governo com mobilidade. Então, existiam essas diferenças e você participava da forma que você tinha mais habilidade e aquilo que você sabia fazer. Eu sempre tive muita habilidade de articulação de situações de entidade estudantil. E aí a gente foi recriar as entidades estudantis na USP e recriou, né? Recriou. Porque a gente sabe que o trote unificado, o Bichusp, foi criado nessa época. Depois de 40 anos, ela afirma: a luta não acabou. Na realidade, a gente tem a democracia mais do voto, que é muito importante, né, do processo eleitoral. Mas a gente ainda tem
muito autoritarismo na sociedade brasileira. As coisas são muito definidas de forma autoritária. Então, eu passei por uma experiência que eu espero que ninguém tenha que passar para tentar fazer um projeto de sociedade funcionar, certo? Eu espero que, desse ponto de vista, eu nunca disse assim, olha, eu parei de militar, em formas diferentes, de formas distintas, em outros lugares, com outros meios, eu continuo na luta, certo? Então, a ditadura foi uma etapa, pode vir tantas, esperamos que não venha nenhuma outra, certo? Que a gente esteja aqui para impedir que isso se repita. O presidente da Comissão Estadual da Verdade, deputado Adriano Diogo, e colega de longa data de Tânia, confirma. A história não foi contada e a impunidade continua, e o fato dos assassinos e dos torturadores estarem impunes gera uma violência absurda contra todo o povo brasileiro. Parabéns, Climeia, parabéns, Taninha, a luta continua.